Bem-vindos ao Dev to Dev Podcast, onde nós falamos sobre tudo relacionado ao desenvolvimento de software, sempre com uma conversa tranquila, informal e, claro, de dev para dev. Eu me chamo Felipe Pinho, mais conhecido como BO, e falo diretamente de Montreal, Canadá. E eu sou o Jefferson Severo, mais conhecido como Jeffim, e falo de Quixeramobim, no Ceará. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre trabalho presencial, remoto e híbrido. Quais as características, vantagens e desvantagens de cada um. Se você já é desenvolvedor ou apenas tem curiosidade de entender como tudo isso funciona, essa conversa é para você. Então vamos lá, Jeffim. Trabalho presencial, remoto e híbrido. Eu acho que eu não sou a melhor pessoa para falar sobre trabalho presencial, porque eu acho que eu participo de uma seleta lista de desenvolvedores que nunca trabalhou presencial. Então, como assim, cara? Desde o início da minha carreira, que não tem muito tempo, eu vou fazer 4 anos de mercado. Mas quando eu comecei foi ali perto do começo ali da pandemia. Então, o movimento home office já estava ficando muito forte. Uhum. E o meu primeiro emprego já foi como trabalho remoto, entendeu? Então, eu não tenho tanta experiência para falar de como seria o presencial, apesar de eu ter curiosidade, assim, de como seria você trabalhar no mesmo ambiente que as pessoas, tomar aquele cafezinho ali 3 da tarde, todo mundo, sabe? Então, mas eu realmente não tive essa experiência. Então você já é da geração Nutella. Já começou de casa, trabalhando da sua rede, sem precisar pegar ônibus. Pois é, no meu caso, os meus primeiros trabalhos foram presenciais. Os dois foram em Fortaleza. E mais pra frente, na verdade até hoje, foi um pouco mais híbrido do que de fato presencial. Mas os primeiros foram 100% presencial, sim. E uma coisa que eu percebi já na época foi meio que uma percepção um pouco assustadora, principalmente no primeiro, Jefim. Uma coisa que você entende logo de cara com o trabalho presencial, principalmente no meu, onde eu pegava, no último episódio eu falei, né? Eram 2 horas de ida e 2 horas de vinda. E você não tem noção de como isso é cansativo, como isso tira do seu psicológico, da sua disposição. E o que eu sentia quando eu chegava em casa era, vou dormir. Com o tempo você vai se adaptando, né? Você chega em casa e faz outras coisas. Você escuta uma música, assiste um vídeo. Mas, sendo bem honesto, eu vivia por 2 dias, que era o sábado e o domingo. E no domingo eu já estava triste, porque ia ter que pegar ônibus segunda. É claro que eu não fiquei muito tempo nisso, né? Talvez se eu ficasse 1 ano ou 2 nisso, talvez eu já tivesse me acostumado, já tivesse entrado na rotina. O que não necessariamente é uma coisa boa, porque eu acho muito triste isso. Eu acho muito triste você perder esse tempo todo, que você podia estar gastando com um pouco mais de lazer, né? Um pouco mais investido na sua saúde mental, e você gasta dentro de ônibus, cara. E eu sei que essa é a realidade de muitas profissões aí. A verdade é que a gente tem muita sorte de poder ter essa opção de trabalhar em casa. Eu tive um pouco dessa experiência de passar muito tempo em ônibus, mas foi em época de faculdade, né? Então eu sabia que uma hora isso ia acabar, né? Mas você imagina aí, por exemplo, um desenvolvedor que trabalha full presencial e tem que viver essa rotina por sei lá quanto tempo pra frente, entendeu? Então eu acho que deve ser bem ruim mesmo assim pra saúde física e mental como um todo dessa pessoa, sabe? Mas isso é um bom ponto mesmo, eu não tinha parado pra pensar nisso. Na verdade, todo universitário, ele já tem essa experiência do que é acordar todo dia cedo, ter que pegar ônibus lotado, né, ter que comer às pressas ali qualquer coisa pra voltar pra aula. Então, de fato, já é uma espécie de treinamento ali que você faz pra quando mais na frente você for pro trabalho presencial. Mas, enfim, a gente tá falando como se o trabalho presencial só tivesse problemas, né? Você tem que acordar cedo, você tem que pegar transporte. Mas a verdade é que o trabalho presencial também tem algumas vantagens. Apesar de não ter trabalhado com isso ainda, mas tu teve essa experiência de faculdade, né? Então tu sente falta de alguma coisa aí no remoto, que presencial seria melhor? Primeiro que eu acho que é interessante você conhecer pessoalmente as pessoas com quem você trabalha. Mesmo no remoto, eu acho muito bacana quando a empresa tem a cultura de reunir os colaboradores, seja eles de qualquer canto que for, reunir no único ponto para fazer, sei lá, eu falo por mim, né? A empresa a qual eu trabalho,
geralmente 1 ou 2 vezes por ano, eles fazem um movimento lá, uma festa para reunir os colaboradores ou então dar um treinamento e eles geralmente juntam todo mundo e é muito bacana. E eu acho que essa é uma das vantagens do trabalho presencial. Outra vantagem que eu vejo que é interessante, que eu pessoalmente eu senti essa falta e já falando agora, é que eu acho que para quem está começando na área, você ir para a empresa presencialmente, eu acho que facilita um pouco aquele seu começo, sabe? Aquele júnior que acabou de entrar no primeiro emprego, que não sabe muita coisa ainda, que tem muitos medos. Eu acho que o presencial também ajuda um pouco nesse sentido. No remoto, eu acho que ele fica um pouco mais pensando, assim, mais jogado. Ah, cara, ele fica pensando, será que eu vou perguntar? Ali no presencial não, ele já pode ir ali, coloca lá a mão nas costas do amigo lá para pedir ajuda. Então eu acho que para uma aprendizagem de júnior, no começo de carreira, o presencial pode ser interessante, entendeu? Eu concordo muito com isso. Inclusive, nos meus primeiros empregos, eu tive essa experiência de sentar do lado do cara que estava me ajudando a fazer o onboarding. É aquela primeira semana, né? Você tá aprendendo como é que funciona o produto, qual é a cultura da empresa. E era isso mesmo, cara. Eu ficava direto cutucando o cara do meu lado, pedindo dica. E logo depois, nos trabalhos remotos que eu tive, eu não precisei tanto disso, mas porque eu já era um pouco mais experiente. Então eu já sabia mais ou menos que, independente da empresa, todas elas têm coisas em comum, que você, enquanto já um pouco mais experiente, consegue pegar melhor. Mas, de fato, se eu fosse lá no começo, se eu fosse direto para um remoto, eu consigo imaginar a dificuldade que eu ia ter para fazer esse onboarding. Sim, foi uma dificuldade que eu tive muito grande, entendeu? Primeiro que as regras de negócio, quando você está entrando, você pode ser o programador mais sênior possível, muito bom tecnicamente, né? Você vai entrar, você não vai conhecer regra de negócio. Então você, Isso é o mais difícil. você, entre aspas, vai ser júnior em regra de negócio da empresa, entendeu? Isso independente do seu conhecimento técnico. Então você tem que estar com uma pessoa ali falando para você, ou às vezes acontece da empresa ter um processo muito bem estruturado de onboarding, e aí eles têm, sei lá, muito bem documentado as regras de negócio, eles têm vídeos de usuários utilizando o sistema em todas as partes que você vai poder saber o que o sistema está fazendo, entendeu? Então, para uma empresa realmente dar certo nessa parte do onboard de novos colaboradores de forma remota, eu acredito que documentação, vídeos, todo material que possa ser replicado é muito importante. Se não for assim, é muito difícil o começo. Jeff, eu sinto muito acabar com as suas ilusões. Mas eu nunca vi, até hoje, uma empresa para ter bem documentado um processo de onboarding. Eu acho Sim. que isso aí é um mito. Uma das empresas que eu trabalhei era uma empresa gigantesca, Jeff. Eu não vou falar o nome aqui, mas é aquela empresa de carros com 3 letrinhas, multimilionária, que vocês conhecem bem. Eles tinham uma documentação no Confluence, acho que é da... Eu não vou saber pronunciar o nome, é Atlassian, aquela mesma do A mesma Gira, empresa do Gira. do Gira, do Bambu e por aí vai. E eles tinham quilômetros e quilômetros de documentação. Agora eu desafio você a ler aquilo ali e tentar se achar, porque na nossa área muda muito rápido. Isso é uma coisa que para quem não trabalha não entende, mas quando você está desenvolvendo um software, o motivo de você dividir ele em partes menores é que os requisitos mudam de uma hora para outra. E nunca isso vai ser atualizado na documentação rápido o suficiente para que um cara que está fazendo um onboarding consiga pegar. Eu nunca vi isso acontecendo. Normalmente documentação é aquilo que você vai deixando para depois, não é tão importante, você vai fazendo aos poucos. Então, na minha opinião, não tem jeito. Ou você tem um cara para te ajudar quando você entra na empresa, e nesse momento presencial é muito importante, ou você vai ter muita dificuldade. Né? Convenhamos, você já trabalhou em algum lugar. É porque tu trabalhou só em 2, né? Mas alguma delas tinha de fato uma documentação de onboarding preparada para te receber, ou foi tudo no boca a boca? Então, a empresa que eu tô atualmente, a parte de onboard foi até que bacana, mas foi só em relação a eu conhecer os setores da empresa e as pessoas, entendeu?
Então, tipo, o meu onboard durou basicamente 3 dias, entendeu? Então era reunião todo santo dia, o dia inteiro, para conhecer os setores da empresa junto das pessoas. Mas agora, a parte sistêmica sempre fica um pouco para depois, né? A gente meio que eu acho que quando uma empresa de tecnologia contrata uma nova pessoa, eu acredito que aquele primeiro mês ali que a pessoa vai receber o salário, eles já sabem que a pessoa ainda tá pegando as regras de negócio da empresa, dependendo do tamanho da empresa, e que o não entregar tasks naquele determinado tempo soa normal porque a pessoa tá aprendendo, né? E como eu falei, não importa o quão bom tecnicamente a pessoa seja, ela não vai saber a regra de negócio da empresa. Isso é uma coisa muito específica de cada empresa. Então, tem que ter esse tempo aí para adaptação. E é uma loucura, né? Na sua empresa, a sua empresa pode ter um sistema para hospitais. Eu sempre acho incrível isso. E na próxima empresa pode ser um sistema para jogadores de futebol, não sei. São dois temas completamente diferentes e não tem jeito. Você vai ter que aprender a regra de negócio de cada um. Sim. Você não precisa jogar futebol, mas você vai ter que entender um pouco para conseguir desenvolver um bom sistema. E não tem jeito. Cada empresa é um novo aprendizado. Às vezes até mesmo dentro da mesma empresa, né, conforme o tempo vai passando, você está sempre tendo que aprender coisa nova. Agora entrando um pouco mais no trabalho remoto, pelo que eu entendi, tua experiência já foi de cara com o trabalho remoto, né, claro. Depois daquela experiência que é praticamente um trabalho presencial na faculdade, que meu filho pegou ônibus, acordou cedo, sofreu, mas já começou no trabalho remoto. Quais foram as vantagens logo de cara que tu percebeu? É importante salientar que eu achava que o trabalho remoto era uma coisa muito distante, né? Então eu estava ali no final da faculdade, sonhando com trabalhar remotamente, mas eu sabia que eu tinha, sei lá, uma chance de 20% de conseguir isso, dado que ainda não tinha começado a pandemia. Então eu já tava na pira mesmo, de malas prontas para ir para Fortaleza, para tentar alguma coisa, pegar algum contato, e nem que fosse para ganhar muito pouco, mas eu queria entrar na área, porque como eu falei no episódio passado, eu não queria voltar para a realidade que eu estava antes. Mas teve a pandemia, e tirando tudo que foi de ruim da pandemia, que com certeza foi a maioria, teve essa questão do home office, que me permitiu trabalhar de casa, né, com home office. E aí, eu sempre fui uma pessoa que eu prezei muito pela minha qualidade de vida e no sentido também de não gostar tanto de metrópoles, de grandes cidades. Então, foi muito bom para mim porque eu consegui trabalhar da casa dos meus pais ainda, com um salário relativamente razoável. E então isso já foi uma virada de chave porque a nossa realidade, o nosso custo de vida é mais baixo. Então a gente conseguia fazer coisas a mais com o que a gente ganhava. Então eu consegui ajudar em casa, consegui fazer algumas mudanças lá em casa, paguei tratamento para minha mãe que ela precisou. E isso tudo por conta do trabalho remoto e de não necessariamente precisar sair de onde eu estava. Fora que eu ainda estava na casa da minha mãe, né? Hoje em dia não mais, mas tipo, você mora em casa de mãe e ser programador, vocês aproveitem enquanto vocês podem. De fato, o trabalho remoto é uma forma muito barata de trabalho também, né? É claro que em algum momento você vai sair de casa, mas ali no começo, eu trabalhei durante um tempo também. Entre esses empregos presenciais que eu tive, eu trabalhei um pouco remoto. E era isso aí mesmo. Aquela grana eu repassava ali pros meus pais. Jantinha garantida. É claro que tem aquele problema, né? Que ninguém entende que você tá trabalhando. Porque não faz muito sentido. Normalmente quem é programador tem o pai, a mãe, um tio, uma tia que não entende, né? Porque é uma coisa muito moderna. E a pessoa não entende, cara. Fica puxando assunto. Às vezes a sua esposa vai ali, puxa um assunto e tal, não entende que você tá concentrado. Como é que tu lida com isso? Eu acho que o meu pai e a minha mãe não entendem completamente o que eu faço hoje em dia ainda, pra ser bem sincero. Acho que eles não se importam muito, né? O importante pra eles é que você esteja trabalhando, esteja Exatamente. ganhando sua vida, tenha sucesso na sua Exatamente. carreira e tudo mais. É isso que é interessante, entendeu? Dos meus pais em específico, porque eu tenho certeza que eles não sabem exatamente o que eu faço, mas só que desde que eu comecei a trabalhar nessa área e ter resultado nessa área, a minha mãe principalmente, ela preza muito por não me incomodarem, entendeu? Hum. Então, até mesmo hoje em dia, quando eu saio daqui da casa, da minha casa, né, da casa
da minha esposa e vou para casa da minha mãe e ela sabe que eu tenho que trabalhar lá, geralmente ela fala com todo mundo da casa para não fazer barulho, para não bater na minha porta, entendeu? Porque eu tô trabalhando. Então, ela sempre foi. Ela teve esse nível de maturidade desde o início, entendeu? E foi uma coisa que me ajudou muito. Jeff, a minha é parecida. Eu chego lá, já faz muito tempo que eu não vou no Brasil, né? Faz pouco mais de um ano. Mas na época que eu ia lá, ela falava assim, ó, pessoal, deixa o Felipe em paz, que ele tá trabalhando. Mas ela passava o dia enchendo o saco, entendeu? O engraçado era isso. Ela passava o dia, já almoçou? Já, mãe. Já tomou café? Já, mãe. Eu passava o dia todinho. É mãe, né, Que, cara? que na real a gente sente até falta disso, né, depois. Mas na hora Sim. ali, você fica... Outra coisa também que eu vejo como vantagem, que até vai contra o que você falou, é esse negócio do transporte, né? De você não precisar se deslocar. Então você ganha muito tempo. Tipo assim, o que seria 4 horas que você passa ali no transporte público, você pode usar essas horas para, sei lá, fazer um exercício que geralmente a gente consegue, fazer uma caminhada com a esposa, esse tipo de coisa, ou mesmo estudar, né? A gente ganha mais tempo, né? E fora que a empresa também tem menos custos, né, com a gente, com o trabalho remoto. E eu pessoalmente eu acho assim que a pessoa sabendo lidar no trabalho remoto, ela consegue entregar até mais que como se ela tivesse no presencial, entendeu? Porque a pessoa fica mais tranquila, ela fica mais leve, ela sabe que não vai ter que pegar um transporte, ela sabe que não vai ter um dia tão estressante às vezes por conta de trânsito, entendeu? Então, eu acho que num contexto geral, é muito bom para ambos os lados, entendeu? Pois é, sobre esse tópico, uma coisa que quem não trabalha remoto não entende é o trabalho assíncrono. Como é que isso funciona? Ultimamente a gente tem tido muita aula remota por causa da pandemia. E uma coisa que não muda é o horário. Você começa ao meio-dia, por exemplo, 1 da tarde, na verdade, e termina às 5. Por mais que seja remoto, todos os alunos entram ali naquele horário para assistir a aula. No nosso caso, isso não é necessário. A gente tem algumas reuniões onde todo mundo tem que comparecer. A principal, mais comum, é o nosso daily, né? Que a tradução seria uma reunião diária, onde todo mundo vai lá, fala sobre o que está fazendo, se está precisando de ajuda ou não, o que vai fazer no próximo dia e etc. Tirando essa reunião, praticamente o resto do tempo inteiro é você que escolhe. É claro que tem algumas exceções. Às vezes um colega seu chama para uma reunião um pouco mais tarde. Reunião que eu falo tudo remoto, né? Mas, fora isso, você que escolhe como você vai fazer. No meu caso, por exemplo, eu acordo super tarde. Não estou dizendo que isso é bom, né? Inclusive é uma coisa talvez a se melhorar. Mas eu acordo super tarde, participo dessa reunião e às vezes eu não começo a trabalhar logo em seguida. Às vezes eu estou um pouco com preguiça. Eu fico ali de boa, escutando uma música. Às vezes eu preciso sair para ir num dentista. Às vezes eu preciso ir no supermercado fazer a compra da semana. Enfim, você consegue programar ali as suas coisas com muito mais flexibilidade. E aí depois, ao longo do dia, você separa aquelas 8 horas, não necessariamente contínuas, mas você pode quebrar 4 horas aqui, 4 horas ali, 2 horas aqui, 6 horas ali, para cumprir o que você precisa entregar. E normalmente eu nem me concentro muito no tempo, mas sim no que precisa ser entregue, que eu acho muito mais eficiente. E enquanto eu estou fazendo isso, o meu colega está fazendo a rotina dele. Isso é que é o trabalho assíncrono, ele não acontece ao mesmo tempo, mas no final é quase seminário de escola, né? Cada um faz do seu lado e depois junta. Mas no nosso caso tem que dar certo. Isso é uma coisa que para mim mudou muito em relação aos meus trabalhos antes de ser desenvolvedor. Eu me lembro que antes eu percebia que o trabalho era muito orientado a você cumprir horário, Uhum. entendeu? Hoje não. Hoje, como desenvolvedor, eu percebo que o trabalho se consiste muito na entrega. Exatamente. E até mesmo o trabalho remoto, para a empresa confiar a você de trabalhar de forma remota, o que ele quer ver de você é a entrega. Então, logicamente que as empresas costumam
delimitar um horário que é interessante você estar online no computador, para caso surja alguma reunião ou até mesmo estoure algum bug crítico que você tem que resolver. Geralmente, no meu caso, é de 9 da manhã até as 6 da tarde. Mas, como você mesmo falou, eu tenho flexibilidade de repente, resolver uma questão bancária, é, sei lá, ter que resolver alguma coisa que aconteceu, é, cortar o cabelo. Geralmente eu faço muito em horário de trabalho porque eu não consigo outro horário. Mas o que acontece? A entrega está acontecendo, né? Então, às vezes lá à noite, quando eu percebo que, por exemplo, eu não consegui trabalhar tão bem durante o dia, às vezes à noite eu tô ali, eu pego uma coisinha e adianto, entendeu? Então é bem isso, entendeu? É um trabalho muito orientado à entrega. Que É verdade mesmo. inclusive no meu caso, mesmo trabalhando de casa e às vezes recebendo, entre aspas, piadinhas de que quem trabalha em casa não trabalha ou é um trabalho muito bom, eu nunca trabalhei tanto na minha vida, pra você ter uma ideia. Isso é um ponto bom e um ponto perigoso. Isso que tu Sim. falou faz muito sentido. A sua visão sobre o que você está fazendo muda quando você não tem um tempo restrito. Quando você trabalha 8 horas por dia, a sua mente pensa principalmente em duas coisas. Não tô dizendo que todo mundo é assim, mas pelo menos eu, na minha experiência, era assim. Você pensa, na hora que você vai entrar, você tem que tomar banho, se arrumar, sair para chegar às 8, e você fica o resto do dia pensando nas 5, que é a hora que você vai sair. Então você fica, meu Deus, tomara que chegar às 5, porque quando chegar às 5, acabou a empresa. Agora eu vou pensar em mim. Quando você não tem essas restrições de tempo, a sua visão muda. Você começa a pensar no seu trabalho não em termos de entrar e sair, mas sim em termos de produto, em termos de, como é que eu posso falar? Você começa a ter ownership pelaquilo que você está fazendo, né? O que é ownership? É você se sentir dono, né? Exatamente. Então vamos supor que eu tô trabalhando aqui na minha empresa, a gente está fazendo um aplicativo para, não sei, para cadeirantes. Eu não vou encarar aquilo como entrou às 8 e saiu às 5, não. É um aplicativo para cadeirantes. Deixa eu pensar aqui como é que eu posso melhorar a vida dessas pessoas. Deixa eu pensar aqui num bom produto. Esse é o meu produto, é o meu projeto. Então vamos fazer bem feito. E às vezes a gente se concentra tanto nisso, mas tanto, que a gente acaba trabalhando mais de 8 horas. Isso é muito fácil de Muito acontecer. comum, é bem comum isso acontecer Muito mesmo. comum. Até porque é o seu trabalho que está em jogo, né? É o seu profissionalismo que está em jogo. Muito provavelmente existem desenvolvedores que geralmente não passam das. Chegou o final do expediente, não importa a situação, o cara vai lá e sai, né? Mas existe um outro perfil que, independente do final, e principalmente dos que trabalham remoto, ele tá ali macetando, tá ali atrás de melhoria, né, no seu código, né? Ou então melhorar a usabilidade, melhorar o UX, né? Então, eu pessoalmente, eu tento seguir mais por essa linha, porque eu acredito que, como a gente faz coisa para outras pessoas utilizarem, é importante a gente literalmente ter essa empatia com o usuário, entendeu? Sim, é essencial. É essencial você ter esse ownership, né? Se sentir participando da produção daquele software. E como eu falei, é muito perigoso. Às vezes a gente entra num flow de isso aqui é meu, vou fazer perfeito, que você se esquece um pouco da sua vida pessoal. E isso começa a afetar muito a sua saúde. Eu acho que sono, no geral, deve ser o maior problema aí de todos os desenvolvedores. Sono, você se alimentar direito, você... Porque querendo ou não, e inclusive isso é um ponto positivo para o trabalho presencial, não qualquer trabalho presencial, né? Mas digamos assim, aquele que não é tão puxado, aquele onde você mora perto do trabalho, por exemplo, onde você não se mata tanto assim. Eu tive algumas oportunidades de trabalhar assim, e a verdade é que, querendo ou não, isso acaba regrando o seu tempo, nem que seja a força, né? Você tá acordando ali sempre no mesmo horário, cedo, tá indo dormir direitinho à noite, e isso não é de todo negativo, né? É claro que a gente quer mesmo dormir na hora que quiser. Mas a verdade é que isso daí acaba te regrando mais um pouco. E tem, obviamente, você almoça na hora certa e acaba tendo consequências positivas para a sua saúde, tanto física quanto mental. Isso aí é um ponto interessante, já entrando no contexto de saúde, e se você for prestar atenção, geralmente
Geralmente, eu não estou dizendo que é todo caso, mas geralmente a gente é mais saudável em época de escola, de ensino fundamental e de ensino médio, sabe? Por quê? Porque a gente tem rotina. Querendo ou não, a gente tem rotina. A gente tem a mãe da gente que acorda a gente 6h20 da manhã para merendar, porque a gente tem a escola às 7. Chega da escola 11, 11h30, aí almoça sempre no mesmo horário, aí geralmente faz ali um lanche da tarde. E querendo ou não, essa rotina faz com que o seu corpo ele entre num processo de homeostase, né, que a gente chama, né, que é manter o equilíbrio. Então, você meio que tem esse benefício. Por isso que é tão bom rotina, e é uma coisa que eu tento pregar, porque quando você faz tudo bagunçado, quando você faz, tipo assim, tudo que você faz não tem um horário específico, todo dia você faz diferente, pode prestar atenção que isso reflete no seu corpo, sabe? Pois é. Então, se o trabalho remoto tem essa vantagem do trabalho assíncrono, isso pode ser um tiro no seu pé. A verdade é essa. Você tem que ter muita disciplina, você não pode deixar você fugir totalmente do horário, da sua rotina ali, porque senão pode ter consequências negativas. Então, Bel, qual foram, assim, as suas dificuldades, assim, no seu início de home office? Em relação a foco e disciplina, porque a gente sabe que, como é um modelo de trabalho totalmente novo pra gente, a gente meio que teve que se adaptar a isso e, tipo, muitas interrupções. Como é que você lidava com isso no começo e como é que você lida hoje em dia? Eu já vou ser bem sincero. O jeito que eu lidava no começo é mais ou menos o jeito que eu lido agora. Eu não sou referência pra ninguém com relação à disciplina, viu? Porque eu ainda viro noites, e isso é uma coisa que eu não consigo evitar. A minha profissão é muito boa, cara. Eu gosto muito do que eu faço. Eu me sinto às vezes jogando um videogame, sabe? Eu sento na cadeira, começo a programar, eu não vejo a hora passar. E isso é uma coisa que eu ainda não consegui me educar. Sabe aquela pessoa viciada que pensa assim, cara, só se vive uma vez, vamos virar só mais essa noite aqui. E honestamente não é uma coisa que eu esteja me esforçando muito pra mudar também não. Mas eu reconheço que isso não é muito saudável. Então uma coisa que eu sempre fiz e eu ainda faço é trabalhar mais durante a noite, porque é o momento do dia mais calmo. Então você usa o dia para ir no supermercado, para conversar com a sua esposa, para sair com ela, para ter reuniões, né? Ter reuniões com seus colegas. E à noite você tem várias horas ali livres só para programar, que inclusive é um perigo, mas como eu falei, eu acabo fazendo, né? Por que é um perigo? Quando você passa várias horas programando, concentrado no mesmo problema, você entra no chamado fluxo. Não sei se tu lembra disso, mas o Uncle Bob cita no Clean Coder. Se você entra num fluxo, onde você quer ver aquilo pronto, você vai fazer coisas que normalmente você não faria. Aí começam as gambiarras do código. É importante você ter aquele horário ali durante o dia, onde você dá uma pausa, toma um café, faz outra coisa e depois volta a resolver um problema. Porque se você passar muito tempo naquilo, não vai ser muito saudável. Entendi. Então, no teu caso, entre aspas, o teu horário produtivo não é nem o teu horário de trabalho comum. Eu sinto que não. Eu sinto que o meu horário mais produtivo, como eu falei, não sou exemplo para ninguém, mas é esses horários onde eu me vejo sozinho mesmo, sem barreiras. Eu programo o tempo que eu quiser, sem distrações, o que normalmente é à noite, né? Não tem jeito assim. Principalmente quando eu morava no Ceará, que durante o dia era aquele calorzão gostoso, né? Calorzão. O dia inteiro. Calorzão marromeno. Aí à noite, macho, eu me deitava ali na rede, na varanda e taca ali pau programando. Nossa, saudade, viu? Caramba. Aquela redinha. Aqui se eu ficar do lado de fora eu vou congelar, né? Tem esse pequeno problema. Mas deixa eu te falar uma parada. Eu não sei se você já percebeu isso, mas uma diferença muito importante do trabalho presencial pro remoto é a eficiência e a sua sensação, como é que eu posso falar? A sua sensação de disposição. Não sei se você já percebeu isso. Quando eu trabalhava presencial, eu passava a semana inteira com uma certa disposição. Quando você já sabe que vai ter que sair de casa, o seu corpo já vai se acostumando com aquela ideia e você acorda disposto. Quando chegava no final de semana, eu lembro que eu ficava super preguiçoso. É como se o meu cérebro já soubesse. É fim de semana, então esse cara vai desfalecer aqui e não vai conseguir nem sair para ir no cinema. E de fato era isso que acontecia. E ainda hoje,
no trabalho remoto, estando em casa, é incrível como você passa o dia se sentindo indisposto e sonolento. Verdade. Porque o seu corpo acha que você tá num momento de calma e de lazer, e não no momento de trabalho. Tu sente isso também, não? Às vezes eu sinto isso, mas tem certas coisinhas que eu faço pra tentar evitar isso, né? Então, eu, por exemplo, de uns tempos pra cá, eu sou muito entusiasta de assuntos como neurociência, essas coisas, sabe? E eu sempre estou buscando alguma forma que seja uma forma científica de melhorar um pouco assim, me deixar um pouco mais alerta, me deixar realmente um pouco mais produtivo, sabe? Porque eu sei que existe padrão para isso. Então, o que geralmente eu faço hoje em dia é o quê? Aqui no meu quarto, quando eu vou começar a trabalhar, eu geralmente tenho uma janela aqui, eu abro ela inteira para entrar luz natural. Luz Por solar é quê? muito importante, né, mano? Por quê? Porque ao contrário daquele programador cavernudo, né, que a gente tem um estereótipo de que o programador tem que estar no ambiente escuro, não sei o que mais, mas na real, o ambiente escuro, ele favorece você a ter mais preguiça, entendeu? Porque, ambiente escuro, é o mesmo ambiente que a gente dorme, se tiver uma cama ali perto, então já era. Então, o que eu costumo fazer enquanto eu estou programando aqui, eu tento pegar muita luz natural, porque cientificamente a luz natural ela te deixa mais alerta. Só para você ter ideia, a unidade de medida da luz é o lux, né? Uma luz dessa que a gente tem em casa artificial, ela produz, se eu não me engano, 4.000 lux. E a luz natural de um dia nublado produz 40.000, alguma coisa assim, entendeu? É uma disparidade muito grande, entendeu? Então, o que eu costumo fazer é isso. E aí, por conta disso, né, tem outra coisa que geralmente às vezes eu faço, e os meus colegas de trabalho me zoam às vezes, é utilizar o tema branco no editor de código. É a flashbang, né? Exatamente, a flashbang. Porque, como eu tô num ambiente muito claro, se eu colocar um tema dark, eu sinto que eu me esforço mais pra ler, sabe? E afinal, o que a gente faz 80% do tempo é ler código. Então eu coloco um temazinho light lá pra ficar mais de boa enquanto eu tô num ambiente mais claro. E, pessoalmente, pra mim funciona, entendeu? Eu me sinto mais alerta, eu consigo fazer o código de forma mais alerta. E por incrível que pareça, no final do dia eu não chego com os olhos queimando, né? Que nem muita gente diz. Isso é muito bom mesmo. Eu tenho feito isso, não foi nem com relação à estratégia nem nada. É só que eu gosto mesmo de abrir a janela, deixar o sol entrar, dá uma sensação muito, muito boa. Eu acho que casa muito escura dá uma sensação, que nem tu falou, de preguiça, você fica sonolento. Exato, eu sinto isso também. E uma coisa que eu sentia muito era a enxaqueca. Porque você passa o dia olhando para aquela tela e no final do dia sempre dava uma dor de cabeçazinha, e agora fazendo isso que tu falou ajuda muito. Porque o seu olho não fica, né, que nem tu falou, não fica se esforçando para enxergar uma tela e tal. Então você tentar trazer a sua rotina, que é tão artificial, né, entre aspas, em casa, para uma coisa um pouco mais real, pelo menos colocando um pouco mais de luz, eu vi muitos benefícios nisso. Falando um pouco mais sobre o meu dia a dia de trabalho, eu tento me concentrar no meu expediente de fato, né? Às vezes é um pouco mais difícil, principalmente no começo da manhã, porque eu não acordo, eu acho que se eu acordasse mais cedo seria melhor, mas eu não acordo tão cedo, o meu trabalho começa às 9, eu acordo geralmente às 8. Então, às vezes, quando eu tô iniciando o trabalho ali, eu ainda tô pegando assim um pouco mais no ritmo, tô um pouco meio lesado ainda. Mas ali quando é a partir de 10 horas, 10 e meia, eu tô mais de boa, já tenho tomado um café, entendeu? E uma coisa que eu tento fazer é tentar me focar o máximo no meu trabalho no período de trabalho mesmo, né? De 9 a 6. Uhum. Porque geralmente à noite, às vezes, eu tenho alguns outros compromissos, então eu jogo vôlei, às vezes eu saio com a minha esposa, entendeu? E como a nossa casa é muito pequenininha, e é difícil eu sair do quarto, porque o quarto é o que tem... Aqui é muito quente, o quarto é o que tem ar-condicionado, e é difícil eu ficar programando, tipo assim, com a luz na cara da minha esposa querendo dormir. Então, tipo,
Eu tento me concentrar muito no meu período de trabalho e estudo de forma bem diurna mesmo, até, sei lá, até 6 horas da tarde eu trabalho. E aí tem algumas coisas que eu faço durante a semana, mas geralmente meia-noite eu tô dormindo, entendeu? Aí final de semana, às vezes isso muda um pouco, mas eu tento me policiar e me disciplinar a focar bem no horário de trabalho. Mas eu queria falar sobre um tópico complexo, que é a comunicação. Jefinho, quando a gente conversa pessoalmente com uma pessoa, que a gente tá vendo as expressões dela, é uma coisa. Quando você conversa com uma pessoa por chat, é muito diferente. Eu tenho o meu supervisor atual, por exemplo, ele é aquele cara de poucas palavras. Na verdade, normalmente supervisores são assim, né? O cara não tem muito tempo, ele tá falando ali com 10 pessoas, então ele não vai falar, tudo bem, Jefinho, vamos fazer isso porque isso e aquilo. Ele vai falar o quê? Sim. E às vezes isso soa um pouco rude, né? E não sei se isso acontece contigo, mas às vezes, depois de uma semana me comunicando com meus colegas só por chat, e às vezes isso acontece, às vezes a única reunião que você tem é a dele, que não é, né? Não chega a ser uma conversa. Eu começo a ficar meio paranoico. Não sei se isso acontece contigo, mas eu começo a pensar assim, cara, será que a pessoa tá com raiva de mim? Ela só responde sim ou não, não tem muita emoção, não manda nem um emojizinho pra esfriar o negócio. E aí, no primeiro meeting, na primeira reunião que eu tenho com a pessoa, nem que seja só via videoconferência, já quebra tudo isso. Porque eu tô vendo a pessoa, eu tô vendo ela brincando, não precisa nem ser presencial, só de ser por videoconferência, já quebra, né? Você já vê, a pessoa tá tranquila, era só minha cabeça inventando essas situações. Tu sente isso também, não? No meu caso, eu não sinto tanto isso, porque as pessoas com que eu trabalho, elas são muito educadas, são muito solícitas, todas elas, e eu nunca tive um problema nenhum em relação à comunicação. No entanto, eu tenho a opinião que eu acredito que os dois extremos são ruins. Então, eu acho que você tem uma comunicação muito formal e muito, entre aspas, muito direta, somente ela é ruim. E você ter uma comunicação muito informal e pessoas saindo do contexto do que realmente importa também é muito ruim. Isso é um problema mesmo. Então, eu acho que se fosse dizer uma proporção, eu acho que seria interessante 70% da comunicação ser uma comunicação direta e 30% ser uma comunicação mais, sei lá, mais de boa, o pessoal falando mais tranquilamente, assuntos pessoais, esse tipo de coisa. Então, o que eu acho que é interessante é a empresa ter sei lá, um dia específico na semana. Por exemplo, a empresa que eu tô atualmente, eles têm um movimento e geralmente na sexta-feira, 11 horas da manhã, ali no pré-almoço, eles chamam alguém para dar alguma palestra, né? E essa pessoa ela pode ser de dentro da empresa ou não. E aí geralmente todo mundo se fala e tal, e é um ambiente bem mais harmônico e tal. Mas só que muitas vezes eu percebo que quando isso se estende a, por exemplo, a uma reunião muito importante que tem que ser definida alguma coisa, que muitas vezes o objeto principal da reunião nem chega nele, sabe? Então, eu acho que é interessante você manter uma comunicação clara e sem muitas coisas envolvendo, tipo assim, sem muita coisa por fora do assunto principal. Mas não só isso, entendeu? Eu acho que é muito importante manter meio que um pouco de equilíbrio, mas sempre pendendo pro lado mais direto da coisa, porque ele é o que dá mais resultado. Macho, essas interações pessoais são muito boas. Inclusive, uma colega minha estava comentando isso comigo. Ela é muito medrosa, e eu sou assim também. Você fica com medo de não estar sendo eficiente, né? Será que eu estou entregando o que precisa ser entregue? Será que o meu chefe está gostando do meu trabalho e tudo mais? Ela fica com isso na cabeça, essa pilha. E eu fico também. E ela falou que isso quebrou total essa sensação sempre que ela vai no office. Porque ela dá uma olhada em volta e vê como é que as outras pessoas trabalham. E ela me falou que as outras pessoas, elas passam uma calma tão grande. A pessoa senta, pega um café, programa ali e tal, sem pressa, sem agonia. E isso ajuda muito, sabe? Você quebra essa sensação de que você não está sendo eficiente quando você vê a tranquilidade com que os seus colegas trabalham. Você percebe que não precisa desse desespero todo. Isso é uma coisa muito interessante. E outra coisa, eu não sei se isso acontece contigo, mas sempre que eu conheço uma pessoa nova remotamente,
a minha impressão sobre aquela pessoa é sempre... Eu fico com medo da pessoa. Pô, essa pessoa parece tão séria, será que ela... Entendeu? Uhum. Aconteceu com a mulher do meu... como é que fala? A mulher que cuida do financeiro da empresa. Eu achava uma pessoa super séria, ficava com medo de falar com ela. E o dono da empresa, ele promove esses encontros justamente pra quebrar esse clima. E aí quando eu fui falar com a mulher, é super gente fina, mano. Tu acha? Entendeu? É só coisa que a gente cria na nossa cabeça. E numa conversa, numa piada ali gentil que você troca com a pessoa, já muda completamente. É o famoso quebrar o gelo, né? Quebrar o Tipo, gelo, mano. Isso muda tanto, cara. Pronto, o meu Product Owner, que pra quem não entende aí, como é que eu definiria, Jefim? Muitas empresas têm aquele cara que é a fusão de um Business Analyst com um Product Owner. Que é o cara que vai entender o que é o produto, né? Mercadologicamente falando, em relação a requisitos, e vai traduzir aquilo para a equipe de desenvolvimento produzir. Esse cara era outro que eu morria de medo dele. Mas quando eu cheguei no Canadá, no primeiro dia que eu fui no Alce, ele me chamou para tomar cerveja. O cara super gente fina, ele é um cara simples. Eu percebi isso tomando a cervejinha com ele, um cara simples. E aí, como é que tá? Eu vi que você chegou aí. Ele se veste meio largadão assim. Tu não tem noção de como isso mudou a minha relação com ele. Tipo assim, eu comecei a dar mais minha opinião nas reuniões que a gente tem, por exemplo. Porque eu passei a ter mais confiança de conversar com o cara, sabe? Enfim, só mais outro exemplo aí de como a comunicação muda quando você pode conhecer a pessoa pessoalmente e ter essa interação um pouco mais informal. Que não seja só trabalho, só trabalho. tem e outra coisa muito importante, ainda nesse contexto de comunicação, é o feedback, entendeu? Então, como tu falou, às vezes às vezes a gente se subestima, né? A gente tem um pouco da famosa síndrome do impostor de achar que não tá tão bem, de achar que não tá entregando bastante. E isso meio que quebra um pouco quando você tem feedback constante, né? Eu pessoalmente, essa semana eu tive um feedback do meu superior. Eu já tive alguns feedbacks com ele já e tipo assim, sempre foram bons feedbacks e você sai renovado, sabe? É uma reunião de meia É horinha, verdade. Isso é mas, verdade. mas que é uma reunião que você sai muito renovado para continuar fazendo o mesmo trabalho que você vem fazendo. Porque a perspectiva que você tem, na real, é uma coisa que é só uma pressão a mais que você está colocando na sua cabeça. E quem realmente tem que avaliar você nesse contexto empresarial é o seu chefe, né? É a empresa que você trabalha e não você mesmo, entendeu? Cara, não tem nada que recarregue mais as energias do que um elogio, velho. Com certeza, aquele Você tapinha fica nas com costas, né, cara? gás, você é louco. Às vezes eu acho que eu vivo por isso, entendeu? Eu acho que eu vivo por isso também, eu tenho essa impressão que eu busco isso, entendeu? Você entregar, né? E ver aquele sorriso ali não só do usuário final, mas às vezes só o seu supervisor de cara, você fez bem e tal, bom trabalho, é muito. É, Inclusive, o- isso é o famoso reforço positivo, né, cara? exatamente, é isso que eu ia falar agora. Inclusive, isso é uma sugestão que eu tenho para você melhorar 100% a sua relação no ambiente de trabalho. Normalmente a gente só fala com uma pessoa quando é para criticar. E o reforço positivo funciona muito mais. Se você disser que uma pessoa fez uma coisa errada, é muito provável que ela não vá fazer nada sobre aquilo. Porque a primeira coisa que ela vai sentir é se sentir injustiçada. Porque você foi lá, criticou. Eu acho muito mais fácil ela mudar ou melhorar o que ela já está fazendo se você der um elogio. Mas aí vem um ponto muito importante. Esse elogio tem que ser sincero. Então, da próxima vez que você encontrar algum erro no trabalho de um colega seu e for apontar, faça esse exercício. Primeiro, procure alguma coisa que ele fez certo. Sinceramente mesmo, procure uma coisa que ele realmente fez certo. Elogie sinceramente, porque se não for sincero, ele vai perceber. E depois você adiciona alguma sugestão para o trabalho dele ficar ainda melhor. E não para ele corrigir uma coisa que está errada. Isso aqui é de um livro, Jefinho, que chama Como Influenciar Amigos e Influenciar... Como Fazer Amigos Como e fazer Influenciar amigo e Pessoas. influenciar pessoas. Tu já viu esse? Eu nunca li, mas eu já vi. É do autor Dale Carnegie. Macho, é incrível o livro. É incrível. Ele sempre prega isso. Não é manipular pessoas, é o contrário. É você, de uma forma, né, Uhum. super dentro da sinceridade, você reforçar positivamente.
Mas, enfim, outro problema desse regime de trabalho remoto que eu consigo perceber é a distância das pessoas. A gente já comentou aqui que é legal ter essas interações com o pessoal da empresa, mas também tem o lado pessoal, certo? Às vezes você passa ali uma semana inteira sem sair de casa, concentrado no seu trabalho, e você sente muita necessidade de encontrar com seus amigos. E aí o que é que acontece muitas vezes? Você tem amigos que têm trabalhos presenciais, então digamos assim, a necessidade deles de interação com outras pessoas já está sendo atendida, porque eles veem pessoas o dia inteiro. Então, sendo bem honesto, às vezes, final de semana eu tô ali desesperado para conversar com alguém pessoalmente. E muitas vezes não tem, porque os meus colegas já estão satisfeitos de conversa, que eles não têm tanta essa vontade quanto eu tenho. Sabe? Tu entende o que eu quero dizer? Entendo, entendo. E eu passo por isso também, porque tive trabalhos, entre aspas, convencionais também, né? Tipo, eu trabalhei muito tempo com pessoas, eu dei aula, então eu, eu fui uma pessoa que eu fiz essa transição, né? De trabalho, entre aspas, comum, vendo gente o dia inteiro, para trabalhar como desenvolvedor, passando o meu dia inteiro, a minha semana inteira dentro do meu quarto sozinho. E o nosso trabalho é realmente bem solitário, né? Há quem goste, e quem prefira assim. No meu caso, eu não acho tão ruim porque eu já me acostumei, mas tem momentos, e principalmente quando chega o final de semana, e realmente eu preciso, sabe, cara? Eu preciso juntar com a galera, tocar um violão, socializar mesmo, entendeu? Eu acho que não tendo isso nem no final de semana, você começa meio que a entrar nessa pira de querer, tipo assim, de ir atrás de gente, literalmente, entendeu? Pra conversar. Porque realmente é uma profissão bem solitária. Pois é, e aí vem um bom tópico em seguida, que é o trabalho híbrido. Eu tive uma experiência com trabalho híbrido em Portugal e, assim, eu não gosto de ter que sair de casa, vou ser bem sincero. Se eu morasse ao lado do trabalho seria perfeito, porque eu gosto muito, não todo dia, mas pelo menos uma ou duas vezes na semana, que é o trabalho híbrido, né? Você ir no escritório. Eu acho que isso recarrega muito também. Você vê as pessoas. Inclusive, hoje em dia, eu não sou obrigado a ir para o escritório, né? É totalmente remoto, mas a gente tem essa opção se quiser. E é muito gostoso, cara. Você chega lá, conversa com as pessoas, você ri um pouco. Eu encaro, inclusive, como um dia para não trabalhar. Claro que eu vou trabalhar um pouco, mas é o dia para socializar mesmo. Você vai lá, conversa, fala mal do projeto, né? Que todo mundo gosta aí. Fala sobre como tá sendo difícil, sobre... Zoa aquela implementação do Júnior, né? Que acabou de entrar. Falam sobre algumas gambiarras e tal. Cara, isso é muito bom. E isso une muito o time também, né? Une muito. É que nem eu falei já, isso muda muito a visão que você tem sobre algumas pessoas. Se no começo eu não tinha coragem de chegar pra um deles e dar um feedback, hoje eu tenho de boa, porque virou amigo já, né? Já estão naquela zona perigosa da intimidade, onde você fala tudo e não tem mais limite assim, mas é muito, muito bom. Nesse híbrido que eu tive em Portugal, inclusive, a gente desenvolveu uma tradição de tomar uma cerveja sempre que a gente ia pro office no Sem Montaditos, em Portugal, que eu não sei se tu conhece, mas é uma rede de... não sei como é que chama, mas é uma rede, né, de restaurantes que tem na Europa, e por apenas €1 você compra uma canequinha de cerveja, e o nome é Montaditos porque eles têm uns mini sanduíches. Aí tem mini sanduíche de frango, mini sanduíche de carne, aí são 100 sabores, por isso que são os 100 Montaditos. E, macho, não tinha coisa melhor. Acabou o serviço, vamos pro 100 Montaditos, tomar uma cerveja, conversar besteira. Que nem a gente falou aqui, zoar uma coisa, zoar outra. E isso é uma coisa que o trabalho remoto não tem. Eu já testei os dois, e esse tipo de relação, essas pequenas tradições, né, que você cria com o seu time, no dia a dia, só existe em trabalho híbrido ou presencial. Então essa é uma grande desvantagem que eu vejo no trabalho full remoto. No meu caso, a gente é full remoto. A empresa que fica localizada em São Paulo, eu estou aqui no Ceará. Mas 2 vezes no ano a gente vai para lá, a gente se encontra. A gente também geralmente toma uma cerveja, né? Eles tomam, né? Geralmente eu não tomo, eu não bebo. Como assim?
Pô. Que é. Nem socialmente? É saúde, pô. Que saúde, mano. Cerveja é saudável, mano. Tu não vê não os comerciais de cerveja aí, de vinho? Cura Ah, câncer, cura tudo aí, mano. tá. Mas geralmente ninguém toma no nível saudável, né? É. Toma, pô. Se for. Socialmente, às vezes eu tomo até uma cervejinha programando, ajuda a limpar a mente, focar. Beleza. Que meus chefes não escutem isso, né? Mas às vezes ajuda, sim. Eu vou te rebater, porque na verdade a Hum. cerveja, a bebida alcoólica, ela afeta diretamente o seu córtex pré-frontal e a Aí região vai. do, que é a Jefinho regi, biólogo. que é a região do seu cérebro responsável pela parte lógica. Então, na verdade, você acha que ajuda a clarear a mente, mas na verdade tá te deixando desfocar. Pois depois vamos fazer um let code aí, eu com cerveja e tu sóbrio, ver quem resolve primeiro. Vamos apostar aí. Ajuda, mas ajuda. Inclusive, isso é um problema aí que a gente não falou, né, sobre home office, que é o fato de pessoas que têm a mente, como é que chama? A mente hiperativa, né? Cara, eu tenho isso um pouco às vezes, dependendo Uhum. do dia, entendeu? O que geralmente eu faço quando eu tô assim é colocar uma música calma, Ah, entendeu? eu também, isso ajuda mesmo. Porque é como se a frequência da música ajustasse a frequência do seu pensamento, entendeu? Então, se eu tô com a mente agitada, eu coloco uma música calma, e se eu tô com a mente muito calma, eu coloco algo um pouco mais agitado, entendeu? É meio estranho. Eu acho também, eu não sei se isso é mito, mas eu tenho essa sensação também. Que Sim, é como se fosse uma regulação externa, né? O ritmo sim. da música ali, o seu. Eu vi um cara falando isso, eu não sei se é verdade, mas que o seu batimento cardíaco ele sincroniza com a batida da música. Por isso que alguns cineastas, alguns compositores de filme, ele coloca uma música um pouco mais rápida quando tá numa cena de tensão, porque o seu coração acelera. Isso pode ser tudo baboseira, tá? Tô falando só o que eu ouvi aqui, mas eu acho que tem algum sentido sim, porque eu tenho essa impressão também. Tem sim. Beleza, então a gente falou aqui sobre trabalho presencial, remoto e híbrido. E aí fica a pergunta, Jeff, qual tu acha que é o mais saudável dos três? Qual tu gostaria de estar trabalhando ou já está trabalhando? Vou puxar a sardinha pro meu lado, porque eu só tive experiência com trabalho remoto até hoje. Eu Uhum. acredito que, por mais que eu tenha um pouco de curiosidade às vezes, saber como é que funciona os outros modelos, tanto o presencial como o híbrido, isso seria muito custoso para mim em relação ao estilo de vida que eu tenho hoje. Seria uma mudança muito grande, né? Seria uma mudança que, na minha concepção, não valeria tão a pena. Então, muito porque provavelmente eu vou seguir toda a minha carreira de trabalho remoto, só se eu receber uma proposta muito estratosférica para realmente for ir para algum desses outros modelos. Mas o remoto é o meu lugar, eu gosto muito, eu me sinto muito produtivo, eu consigo o tempo de fazer minhas coisas. E é importante salientar aqui o que eu faço off-trampo, que é algum esporte, algum tipo de coisa que eu. Sei lá, você consegue tempo para fazer as coisas que você gosta, né? Uhum. E isso, direto ou indiretamente, ajuda no seu trabalho. O tempo e a qualidade de vida que o home office me proporciona, também de eu poder visitar a minha família e trabalhar lá da casa da minha família, isso é o tipo de coisa que eu valorizo muito. E provavelmente eu não mude o meu modelo tão cedo, entendeu? O meu modelo preferido é o que eu levo hoje, por dois motivos. Primeiro que ele é uma variação aí do home office, não tem tanto a ver com essa diferenciação, né? Mas a gente trabalha 36 horas por semana, então na sexta-feira a gente tem 4 horas a menos. Isso é uma carga horária que já vem sendo implementada aqui no Canadá. Em alguns outros países tem inclusive a semana de 4 dias. Não sei se tu já ouviu falar aí, Jefim. Já ouvi falar desse modelo. E eu acho isso muito bom. Muito bom. Na sexta-feira dá uma sensação muito boa você saber que só trabalha até meio-dia. Você já vai meio que sextando, né, um pouco mais cedo. E dá uma sensação muito boa. E eu não sinto que Que a a entrega. performance diminui. Que a performance diminui, entendi. Inclusive na empresa fizeram esse teste e depois continuaram, entende? De fato não caiu a performance. Então para mim o regime perfeito é esse regime remoto, com essas horas a menos que eu acho excelente. Eu juro que eu não tô falando isso só porque eu sou preguiçoso, né, quero trabalhar menos. Com
esse regime semi-híbrido no sentido de que você pode, se você quiser, ir pro office de vez em quando. E é isso que a gente faz. Às vezes a gente combina, olha, vamos lá na quarta-feira, porque vai ter a nossa retro, que é uma reunião que a gente tem para conversar sobre como, né? Como foi a última sprint, o que a gente pode melhorar. Esse tipo de reunião é muito bom que seja presencial. É uma reunião às vezes divertida, inclusive. Então, com esses momentos opcionais presenciais, mas no geral você ter a opção de ficar 100% remoto, eu acho excelente. Super flexível. Se eu quiser começar a fazer um esporte amanhã, eu posso. Se eu quiser viajar para o México e trabalhar de lá, eu posso. Inclusive, alguns amigos fazem isso. No inverno aqui eles vão para o México, passam alguns meses trabalhando de lá. E olha só que incrível, né? É uma profissão realmente full nômade. Você trabalha de onde quiser. E é isso. Talvez o que está faltando aí na minha rotina é uma pitada de disciplina, né? Dormir na hora certa. Mas eu tô falando isso da boca pra fora. Acho que eu não vou conseguir melhorar isso, não. Se eu fosse você, eu... Mas não sigam meu, não sigam meu exemplo. Eu começaria a pensar nisso, mano, porque uma noite dormida... aliás, você descansar durante o dia não é a mesma coisa de você descansar durante a noite, tá ligado? Pois é, cara. Não sei. Não sei, talvez um esporte ajudaria, né? Eu lembro que eu já pratiquei um vôleizinho. E eu não gosto de academia porque eu acho muito, né? Você fica ali parado fazendo o mesmo movimento, eu acho muito sem graça. Mas de fato, eu vou pensar sobre isso. Eu acho que um esporte, ele te ajuda muito. Geralmente Regula uma caminhada, seu uma corpo. corrida, entendeu? Uhum. Minha esposa sempre chama e eu fico. Acho que eu vou dar uma chance aí. Boa. É isso aí. É isso aí, Jefim. Espero que nossa conversa tenha servido aí pra esclarecer algumas coisas, mostrar que nós também somos seres humanos, falar um pouco aí sobre cada um desses regimes de trabalho, sobre as vantagens e desvantagens de cada um. E é isso aí, cara. Muito obrigado. Boa. Valeu, Felipe. Valeu, pessoal que tá escutando a gente. Esse é o nosso segundo episódio. Então, qualquer feedback que vocês tenham de passar pra gente, podem passar. A gente é bem acessível nas redes sociais. Então, é isso aí. Obrigado por mais esse episódio e valeu! Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau. It's 2 a.m. and I can't fall asleep 'cause I'm not tired. I'm thinking about the days we used to shine when we were young. I told you that we should start a band and reach for the sky. It's 2 a.m. and I can't fall asleep. I'm just not tired. I can hear the raindrops falling. It's cold outside and I kinda feel like calling, but it's too late now. I just miss you. I just miss you. We were such a constellation, right? No, you'd agree. Made a reputation for ourselves at age 18. We had the devil on our shoulders telling us what we should do. I wonder if you think about me too. I can hear the raindrops falling. It's cold outside and I kinda feel like calling, but it's too late now. I just miss you. I just miss you. Oh, I miss you. Oh, I miss you. It's 2 a.m. and I can't fall asleep. I'm just not tired. I can hear the raindrops falling. It's cold